Olá pessoal, nessa semana o protagonismo ficou por conta da Vale e do PIB dos Estados Unidos. Na próxima semana já começam a ter os balanços sendo divulgados, os balanços referentes ao quarto trimestre de 23, o que aí vai movimentar bastante. Também vamos falar do resultado do IPCA 15, que surpreendeu positivamente o mercado, ainda que não tenha sido tão bom. Meu nome é Fernando Franklin e aqui descomplicamos o mundo financeiro discutindo as informações mais relevantes no nosso resumo semanal de notícias. Então vamos lá. Nos Estados Unidos, o PIB cresceu 3,3% no quarto trimestre, acima do esperado, que era de 2%. Esse movimento veio aí, inclusive, puxado pelos gastos do governo. Esse ponto é um ponto de atenção que a gente tem que ficar de olho, né? Gasto do governo subindo aí para movimentar o PIB não é o melhor caminho, mas um PIB alto é positivo. Também tivemos o núcleo de inflação do consumo, né? O famoso PCE, subindo 0,2% em dezembro, praticamente estável, e aí fechando o ano em 2,9%. Isso aí começa a dar um pouco mais de ânimo e expectativa de que o corte de juros está próximo. Vamos acompanhar também. Falando em corte de juros, a gente teve o Banco Central Europeu, que na semana passada a gente informou que a Christine Lagarde disse que o corte deve começar para o segundo semestre, e realmente nessa reunião que teve agora, o Banco Central Europeu manteve a taxa de juros em 4%. Né? Então, ponto para a gente também acompanhar aí de perto. Em termos de indicadores, a gente tem o IPCA 15, que é a prévia da inflação, né? Ficou em 0,31% em janeiro, em queda de relação a dezembro, é verdade isso, abaixo da expectativa, essa desaceleração aí que a gente está tendo, né, que foi puxada aí principalmente pela queda de 15% nas passagens aéreas, ponto importante, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de passagem aérea, né? Semana passada a gente falou da questão da recuperação judicial da Gol e vamos ter que voltar nesse assunto novamente. E por falar em PCA, né, a gente tem também aí a pesquisa Focus, que baixou o IPCA novamente para o final de 2024, e a expectativa agora é de 3,86%, então é dentro da meta, né, então é importante a gente ressaltar isso. E além disso também tem uma previsão aí do dólar na pesquisa Focus para 4,92, mais uma vez caindo também. Então são pontos importantes da gente acompanhar, da gente vendo, como eu sempre falo, né, a pesquisa Focus, relação, a gente olha, não é tanto o resultado final, mas sim o movimento e a direção de uma semana para outra para sentir a expectativa aí do mercado. Já o Ibovespa, ele fechou a semana em alta de 1,04 a 128.967 pontos, no ano queda de 3,89. E como eu disse, né, isso foi puxado por alguns fatos relevantes e que movimentaram aí, especialmente de forma positiva no final da semana, de forma mais negativa no início, e aí foi a Vale, que a gente já vai falar, porque antes eu quero falar da Gol. Né? Semana passada a gente falou que ela estava com notícias falando que ela ia entrar em recuperação judicial lá nos Estados Unidos, ela não negou, e essa semana não teve jeito, entrou, confirmou lá, e acionou o capítulo 11 lá do Tribunal de Justiça dos Estados Unidos, né? Então é importante isso, o Tribunal de Recuperação. Não é uma recuperação judicial igual é aqui no Brasil, é diferente o processo por lá. Ela não está fazendo essa recuperação aqui no Brasil, está fazendo só lá. E ao mesmo tempo, e com o objetivo aí de captar dinheiro para poder se reestruturar, não está paralisando nenhuma operação, pelo menos a princípio. E o máximo que a gente teve aí foi notícias, e ela confirmou, que alguns fornecedores de combustível, né, acabaram não aceitando mais o pagamento a crédito. Importante dizer que esses fornecedores, de acordo com a Gol, não têm uma relevância no fornecimento para ela e que não é significativo, por isso ela nem tratou como fato relevante, ela apenas explicou a notícia que foi vinculada aí, que a CVM solicitou. É interessante a gente acompanhar essas coisas, é uma recuperação judicial aí diferente um pouquinho, né? Como eu falei, por ser lá nos Estados Unidos. Vamos ver o que vai se desdobrar, mas se ela fizer tudo certo, se der tudo certo no tribunal, aí ela vai conseguir captar um bom dinheiro e pode se reestruturar de forma bem positiva. É importante, é fundamental e a gente vai ter que acompanhar, mas óbvio,
o mercado não gostou dela entrar em recuperação judicial. Também, então, vamos falar aqui da Vale, né, que a gente estava comentando. A Justiça condenou a Vale, a Samarco e a BHP em 47,6 bilhões por causa da tragédia de Mariana. Essa foi a notícia que movimentou aí o mercado, balançou demais. Essa semana completaram 5 anos de Brumadinho, então tivemos várias falas políticas em torno disso, inclusive questões de nomeações aí para o conselho, né, falando de colocar o Manteiga lá, que estava segurando a Vale, ela fez ela cair um bocado aí durante a semana. Porém, surgiu já na quinta-feira, no final da quinta-feira para sexta-feira, a possibilidade de não ter essa indicação, de mudarem os planos aí. E a Vale também informou que essa notícia da Justiça não foi ainda notificada para ela. Alguns dizem que esses 47,6 bilhões é além do que ela já gastou, que ainda pode ser reajustado e chegar até 90. Outros dizem que é 47 bilhões, mas ela já gastou 30 e poucos, então é só a diferença, né? 37 mais ou menos, então é a diferença. O fato é que, como ela ainda não foi notificada na Justiça oficialmente, ela ainda não respondeu, então a gente não sabe exatamente tudo. De qualquer forma, cabe recurso. Então a gente tem que aguardar. O ponto principal fica aí nas questões políticas, né, que são importantes. Temos a questão do Conselho da Vale, que tem que sair alguma coisa aí até o final de janeiro. Então a gente tem que acompanhar aí o que ela vai decidir, se vai renovar ou não com o Bartolomeu. Estou acreditando que sim, porque ainda não saiu nada no sentido contrário e já dava para ter saído. Tem essa questão aí do manto que está parecendo que está caminhando para outro lado, né? Então é importante a gente acompanhar. Isso está pesando na empresa, além, obviamente, aí dos demais fundamentos. E daqui a pouco a gente vai ter sim o balanço dela, resultado que aí vai sobrepor todas essas coisas, né? Se um resultado positivo vai ajudar bastante, um resultado negativo com certeza vai atrapalhar, mas é importante a gente acompanhar a Vale aí. Bom, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, espero que tenham gostado. Fiquem de olho então para essa semana na Vale, ela realmente vai ter bastante notícias aí, e obviamente em todos os balanços que vão sair. Vão começar a sair bastante balanço essa semana, principalmente a partir do dia 31, né, dia 31 e dia 1º. Vão começar a ter balanços aí importantes sendo divulgados, e a gente vai acompanhando e trazendo aqui os principais pontos, os principais comentários em cima de cada um deles, de uma forma bem factual. É isso, e até a próxima. Tchau, tchau.